Nasci aqui em São Luís, 23/12/81. 23/12. Qual é o nome inteiro do seu pai e da tua mãe? José Arlindo Silva Moraes e Maria José Leite Moraes. Você tem mais irmãos? Tenho mais 2 irmãos, o Ailton Gleison Leite Moraes e o Anderson Leite Moraes. E toda a sua infância foi aqui no Maranhão, em São Luís? Toda a minha infância. Eu fui aos 13 anos para o Rio de Janeiro, né, para trabalhar com ele, para cuidar dele. E nós tivemos uma relação muito próxima, porque naquela época existiam outras pessoas que faziam um trabalho que eu fazia até ano passado, né? E essas pessoas, ele dispensou essas pessoas e ficou só comigo. Então, dessa trajetória inteira, a gente viajou, trabalhamos juntos nos barracões, dormimos juntos nos barracões, né? Acordamos nos barracões. Enfim, era relação mesmo de pai para filho. Quando você conheceu ele, foi aqui no Maranhão? Ou... Foi uma vinda dele, né? Aqui, nessa época eu trabalhava de motorista, assim, não justamente como motorista, mas eu fazia serviços para a irmã dele, né, a dona Leozina, que Deus o tenha. Ele prometeu que me levaria para o Rio de Janeiro para trabalhar com ele, né? E aí foi que ele esteve aqui no São João, né? Que eu não me recordo agora o ano, mas ele esteve aqui em São João a convite da governadora, naquela época, Rosiana Sarney, e ele me prometeu que me levaria para o Rio de Janeiro, e me levou, né? Chegando lá no Rio, eu fiquei cuidando dessa parte de medicações, essas coisas, e aí foram passando alguns anos, 2, 3 anos, eu adquiri minha carteira de motorista e fui efetivamente dirigindo para ele, né? Ganhando mais confiança. E qual que é a sua relação com o Rio de Janeiro? Você sente falta de lá? Sinto falta, né, da cultura, né, do carnaval em si, né, porque o Rio, para mim, através do João, eu conheci muitas coisas, né, porque eu vim de família humilde, né, e hoje eu tenho as minhas coisas graças ao João, que me ajudou muito, né, e eu sinto falta do Rio mesmo, sinto falta do coração. Sempre quando posso, visito lá, né. Realmente que me faz mais falta do Rio de Janeiro, né, um lugarzinho que sempre eu ia com o João, quando nos fins até das escolas de samba, quando acabava a escola, que era um lugar que ele gostava de ir, que era lá no Corcovado, né, tinha uma vista panorâmica, e lá tinha um barzinho lá que ele gostava de ir terminar a noite dele lá. Então, um lugar que ficou marcado na minha vida, porque foi um dos lugares que eu mais fui com ele quando terminava os trabalhos, né, e também quando terminava o desfile da escola de samba. E ali era um lugar que ele ia relaxar e era um lugar também que eu ia relaxar também, porque eu trabalhava intensamente com ele, né, eu tinha que estar todo o tempo com ele, do lado dele. Ele precisava de estar do lado dele, então ele trabalhava, eu também trabalhava, fazia minha parte de trabalho, né? Qual que era a sua parte? Era cuidar especificamente da saúde dele, das alimentações dele, dos remédios dele, que inclusive estão até aí em cima da câmera, né? Dentro dessa mochila, eu guardo até hoje os remédios dele, estão todos guardados aí. A cânula que ele usava, a válvula de escape, está tudo aí guardado. Então é um lugar que marcou na minha vida mesmo, porque ali era um momento que a gente descansava, ao invés de a gente ir para casa, a gente ia para lá, ver o mar e descansar. E aonde que ele morava? A gente morava em Santa Teresa. Moramos em Santa Teresa, depois fomos morar em Niterói, depois saímos de Niterói e fomos para Copacabana, um Real Palace, um flat. Né? Aí foi daí que houve muitos problemas, questões financeiras, saúde, né? Aí tivemos que ir para Brasília, fomos para o Sara Kubitschek. Chegando lá no Sara Kubitschek, tivemos uma visita de um ex-secretário de Cultura chamado José Ricardo Marques, que na época era secretário do governo da Badia.
E aí ele nos fez um convite, né? Sabendo que o João estava lá, ele nos fez um convite para ir ser hóspede na casa dele. E lá ficamos lá durante 4 anos na casa dele. Né? 4, se não me engano, 4 para 5 anos ficamos na casa dele. E tivemos uma relação muito boa com ele de trabalho, né? E ele teve uma relação muito boa com o João, né? De amigo, inclusive ele esteve aqui no velório do João. Né? Foi uma pessoa que nos deu maior apoio, maior força. E que está também mexendo ainda com os projetos, através agora com a família do João, está mexendo com alguns projetos aí que ficaram pendentes, tipo o Instituto Joãozinho 30, né, que ele está querendo fazer uma parceria com a governadora para trazer para cá, o Museu do Joãozinho 30, né, que é uma das coisas que a gente está aí correndo atrás de algumas, principalmente ele está correndo atrás de algumas coisas antigas que ficaram para trás. O que? Os prêmios, uns estandartes, que na época estiveram comigo, só que aí o João, ele é uma pessoa muito displicente, né, assim, com as coisas, ele deixou na mão de algumas pessoas, e essas pessoas deram fim em algumas coisas que para mim hoje tem muito valor, que eram os estandartes, que todo ano tem. O João tinha vários estandartes, tamborim de ouro, era tanta coisa, e aí se perdeu porque ele foi deixando na mão de pessoas que não tinham aquela responsabilidade de guardar. E naquela época eu não tinha esse poder de estar vendo essas coisas. Existiam pessoas que viam essas coisas, eu era só na parte de dirigir, de cuidar da alimentação, cuidar dos remédios, não deixar ele extrapolar o horário de descansar. Quer dizer, ele me chamava de anjo da guarda dele, porque em todo lugar que ele estava eu tinha que estar do lado dele. Se podia ser na reunião com a Dilma, eu tinha que estar do ladinho dele lá, porque qualquer coisa eu tinha que estar ajudando, né? Então é mais ou menos isso. E ele, um pai, e ele dizia para as pessoas que era o anjo da guarda dele, até nas reuniões: esse aqui é meu anjo da guarda, o Arlen. Sempre me apresentava para as pessoas como anjo da guarda dele, que cuidava, que não deixava ele comer, às vezes queria comer coisas no restaurante que ele não podia comer, ele queria comer, por exemplo, o que eu mais batia na tecla com ele, que ele dizia que era errado, que eu estava errado, era o vinho. Né? Para todo mundo ele dizia, até para a governadora, a última vez que nós tivemos no jantar, ele: Rosiana, o Arlen briga comigo porque o vinho faz bem, ele diz que faz mal, mas não é que fazer mal, é porque ele queria tomar 2 cálices. Então, quer dizer, eu dizia: seu João, tem que tomar, em vez de tomar um, tomar meio agora no almoço, e à noite tomar meio. Ele queria tomar um no almoço e um no jantar, e não tinha condições. Aí o médico também me puxava a minha orelha, então eu ficava batendo na tecla disso com ele, mas ele sempre dizia para mim: meu vinho, não, eu quero tomar 2 cálices. A gente ficava nesse pé de guerra aí. Eu disse: olha, mas em compensação o senhor está com uma saúde extrema, né? Os lugares, lá no Rio onde a gente morava, né? Os lugares que nós moramos era alugado, sempre foi alugado. O único apartamento que o João tinha, ele ainda tem esse apartamento, inclusive está na mão da família agora, mas era um apartamento que o João não gostava muito não, era lá na Praia do Flamengo, né? Mas ele não gostava muito dali, inclusive quem morava lá era uma pessoa que trabalhava com ele, mas esse apartamento ficou para a família dele agora. Desculpa, a família, eles forçaram do apartamento, né? Mas ele pagava aluguel ou alguém cedia? Não, ele pagava aluguel, sempre pagou aluguel. O único lugar que a gente morou, efetivamente, que eles nos cedeu esse espaço foi o ex-secretário de Cultura, né, o José Ricardo Marques, que nos convidou para a gente morar lá na casa dele. Então nós moramos lá durante 4, 5 anos lá com ele, trabalhando, fazendo projetos. Inclusive eu vou ter a oportunidade de mostrar para a senhora um projeto que a gente fez, que foi um presépio gigantesco, né, que na verdade o João até queria na época para colocar no Guinness, tivesse uma comitiva do Guinness para ver, porque era o maior presépio
já visto, que foi feito na Esplanada dos Ministérios, feito pelo governo Arruda, na época, e que patrocinou foi o Brasília Tour, né, o intermédio deles. E foi um grande projeto que o João fez. Então foram vários projetos que o João fez, várias coisas, ajudou algumas escolas lá dando consultoria, como a Aruc, né, e outras mais. Que tipo de consultoria? Consultoria de adereços, ele chamava o carnavalesco, né, ele ia lá explicar como é que funcionava o adereço, né, as fantasias, como é que tinha que bordar, como é que é a maneira de pegar um material que para eles não prestavam, mas que servia para colocar numa roupa, né, no mestre-sala porta-bandeira. Então era mais ou menos isso. Ele reciclava materiais e colocava na escola. Então ele deu essa consultoria para o pessoal ter uma visão de coisas que às vezes você não dá valor, mas que na verdade chega na avenida se torna um deslumbre, né? E na verdade foi o carnaval que ele fez, Ratos Urubus, né? Largue Minha Fantasia, que foi o maior carnaval que todo mundo já pôde assistir, que ele tirou mendigos da Lapa para colocar na avenida. Então aquilo ali foi um marco na vida dele, né? No marco de muitas pessoas que curtiram naquela época aquele carnaval. Né? Você pudesse conhecer ele, porque o João que conhece é da época, né, de muitos carnavais, da época de 80, de 70, enfim, aquele povo, né, de ter uma idade, mas ele ficou perplexo de ver aquela criancinha e ele pegou, pediu que eu filmasse aquela criancinha. Eu fui, atravessei a pista, chamei a criancinha com a mãe da criança, que na verdade era uma meninazinha, e aí ela veio, ele abraçou ela. Aí foi passando um rapaz com uma máquina, ele chamou o rapaz, pediu que tirasse uma foto. Aí tirou a foto com a criancinha e pediu para o rapaz mandar a foto para ele. Ele nem conhecia o rapaz. Aí o rapaz pegou o meu e-mail e ele mandou a foto depois para mim. E ele ficou assim, sabe, uma felicidade enorme de ter visto uma cena daquela, que jamais ele pensou que pudesse uma criança de 10 anos conhecer o Joãozinho 30 ali. Isso foi no Rio? Não, aqui em São Luís do Maranhão, agora, ano passado, no mês de outubro, quando a gente estava elaborando o projeto dos 400 anos. Aí ele ficou mesmo feliz da vida, ter visto uma criancinha de 10 anos chamar Joãozinho 30, ele é Joãozinho 30. Então, ficou muito feliz. Desde quando eu conheci o João, a relação com o João, com a família, era distante. A única aproximação que ele tinha era com a irmã dele, a Leozina, que Deus o tenha, partiu também ano passado, no comecinho do ano passado. Mas a outra irmã dele ele não tinha muito contato, que é a dona Aldenora, que ela também tem 2 sobrinhos, né? O seu João tem 2 sobrinhos que são filhos dela, que ele não tinha muito contato, mas o pessoal que tinha mais contato é com a dona Leonora, que foi dona Leozina, que foi dona Leozina, que foi uma pessoa que cuidou muito bem dele, que na época, como ele era mais velha, ela que cuidou dele, né? Depois da morte da mãe, ela que cuidou dele, do João. E aí o João, toda vez que vinha para cá, para São Luís, ia mais na casa dele, na casa dela. Ela cuidava dele, nessa época ela era operária. Para o Rio de Janeiro, foi ele que ele chegou e disse para a irmã dele: ó, minha irmã, está na hora de eu partir. E ele foi na época de um barco, que agora eu não me recordo. Eu sei que ele foi de barco para o Rio de Janeiro. Ele estudou no Liceu Maranhense, até o 3º ano, que é o mesmo colégio que as pessoas que têm nomes, por exemplo, a Rosiana e outros mais, estudaram nessa escola. O Sarney, muitas pessoas estudaram de nome, de peso. Nesses livros que eu tenho aqui em casa, que foi um livro que para ele, quem conheceu o João sabia como é que ele era. Ele tinha essa mulher como se fosse um deus, né? Que na verdade era a concepção dele que ele tinha, que era um livro da Louise Hay, né? Que ela dizia como curar sua vida, né? Eu tenho esse livro aqui, que é um livro que ele lia diariamente para mim,
Eu sempre estava lendo esse livro, falando para as pessoas como é que a pessoa tinha que mudar a sua vida lendo aquele livro, entendeu? Então é um livro que ele tinha mesmo como uma bíblia. Eu estudei aqui no Complexo Educacional Edson Lobão, né? Até o meu 2º ano. O meu 3º ano eu fiz no Rio de Janeiro. Fiz no Rio de Janeiro. Sempre acompanhei o carnaval com ele, sempre fui para a avenida com ele, né? Como eu falei agora anteriormente, no terminava o carnaval a gente ia para esse lugar lá no Corcovado, que era um lugar maravilhoso, que ele sempre gostou de ir. E assim, eu ia para os camarotes com ele, sempre eu estava lá. Ele era uma pessoa exigente, quando as coisas não estavam do jeito que ele gostava, ele dava esporro mesmo, ele gritava comigo. Ele queria que eu corresse atrás do povo para falar e brigar, para dizer que está errado, uma escultura está colocada errada, um adereço está com vazado. Como ele dependia de mim naquele momento para poder estar falando essas coisas, para poder ir lá e falar, porque ele estava na cadeira de rodas, aí ficava meio complicado. Eu ia lá também, né? A pedido dele, dava esporro no pessoal, então chamava o pessoal até ele dava esporro no pessoal, dizia que estava errado. Então ele era uma pessoa muito exigente, o João era uma pessoa muito exigente. Eu comecei a trabalhar com o João com uns 15 anos. Já tinha um lado paralisado. O Joãozinho teve 4 AVCs. Esse último agora, ele deu uma recaída legal. Lá nas consultorias em Brasília, que o João dava, ele apresentou para o Carnaval de Brasília uma coisa que se chama um vime. Um vime é um tipo de taboca que é feita os costeiros das grandes fantasias. Não sei se vocês sabem, mas toda fantasia ela tem um costeiro aqui atrás, que é o que dá grandeza na fantasia. E também na escola, porque a escola não é só o adereço, mas é o volume também, é a acoplagem do corredor que vai acoplando setor por setor. Então, se você tem 50 pessoas com fantasias vazias, sem volume, ela não vai dar um efeito melhor. Então é isso que o João passava muito para o pessoal de Brasília, porque foi uma das coisas que ele mais constatou, que as escolas lá não tinham costeiros. A escola lá era as fantasias eram muito acopladas no corpo, então tinha que ter costeiros, tinha que ter coisas grandes. Isso era uma das coisas que ele sempre bateu na tecla deles lá. Para as escolas de samba de Brasília, principalmente para a UC, que era uma escola vencedora, mas na verdade ele sempre tinha aquilo, falou com o presidente, falou com o carnavalesco na época, explicou essas coisas. De cenário, ele sempre, o João, ele foi uma coisa que ele sempre bateu na tecla também. Brilhou, põe na avenida que dá efeito. Isso é uma das coisas que ele sempre falou. Brilhou, põe. Não brilhou, não põe não, mas brilhou, põe. Então, todo tipo de espelho, e o João ele era uma pessoa que gostava de brincar com o espelho. Ele dizia que o espelho dá um efeito que a pessoa não tem noção disso. Um decorador não tem noção às vezes do espelho. O espelho ele dá um efeito enorme num carro alegórico, dá um efeito enorme num restaurante. Inclusive aqui mesmo, ele uma vez chegou no restaurante, chamou o dono e disse: olha, você quer melhorar essa visibilidade do restaurante? Coloca os espelhos aqui. Pois você acredita, com 15 dias depois nós voltamos lá, o dono do restaurante colocou os espelhos e ele disse que a clientela melhorou muito. Então são coisas que o João ele sempre opinava, sempre quando ele via alguma coisa que estava errada, ele sempre dizia: olha, aquilo está errado, eu acho que se tu colocar assim fica melhor. Sobre o carro alegórico, o João, na época do carnaval, muitos anos atrás, o João foi a pessoa que colocou o destaque no carro. Antigamente as pessoas vinham só no chão, então o João revolucionou o carnaval, ele chegou e mudou tudo. Ele brigou, mas também mudou tudo. Então, quer dizer, hoje o carnaval é o carnaval carioca, e as pessoas às vezes não reconhecem,
né, isso, mas foi o João. O João ele colocou passistas, né, naquela época não tinha ala de passistas, né? O João criou as passistas. A ala de passistas são as mulatas que vêm quase seminuas, né, numa ala mostrando sua beleza, né, e sambando, né? E, por exemplo, as baianas, uns anos atrás o pessoal não dava valor às baianas. Hoje as baianas são as roupas mais luxuosas que você pode imaginar. Mas isso o João deu essa visibilidade para o povo, né, para os carnavalescos. Hoje o Paulo Barros. O Paulo Barros é um aluno do João e sempre falou, o João é meu mestre, né? Ele é vencedor hoje. Hoje ele está botando uma era Paulo Barros diferente, mas ele aprendeu com o João, né? E muitos outros aprenderam com o João. Eu consigo diferenciar o trabalho do Paulo Barros do João, porque o Paulo Barros o João, né, em si, vou falar do João. O João é uma pessoa que ele sempre gostou de mostrar o carnaval de uma maneira dinâmica. Por exemplo, as fantasias do João são fantasias mais luxuosas, né? O João sempre gostou de puxar lá do lixo o luxo, né? Ele sempre fez isso, do lixo o luxo. E o Paulo Barros, ele copiou, digamos assim, porque o João na época, não sei se tem um carnaval que a senhora deve ter gravado, que o João foi a primeira pessoa a ter colocado uma pirâmide humana no carnaval. Isso foi em 78, tem esse carnaval, 78. E o Paulo Barros repetiu isso agora, então as pessoas não viram lá atrás e disseram que o Paulo Barros que inventou isso, quando ele fez aquela pirâmide humana que deu o que falou, né? Mas que na verdade o João fez atrás, ele só copiou do João. Isso em 78 já existia, o João tinha feito isso. Então o próprio João dizia, não, isso aí eu já fiz. Então tem muitas coisas que o Paulo Barros já fez, como trabalhar, porque o Paulo Barros ele trabalha o carnaval dele com pessoas, em movimentos dentro do carro, em carro alegórico. Não, o João é diferente. O João ele já vem trabalhando os carros alegóricos com umas 100 pessoas, mais com visibilidade, mais com animais, né? Então eu acho que aí tem uma diferençazinha aí do Paulo Barros com... Na verdade, a gente começava a trabalhar no mês de fevereiro, né? Acabava o carnaval, acabava o carnaval, já começava no mês de março, já começava a trabalhar. O João já tinha ideia, já passava para o presidente da escola, presidente, esse ano vamos falar, por exemplo, de Tiradentes. Ele já tinha isso na cabeça dele. O João ele não criava em cima da hora, não. Ele fazia um carnaval, mas ele já pensava no outro. Ele já tinha outro na cabeça, né? Ele é aquela tipo de pessoa que ele tinha um carnaval, ele não, vou pensar, vou ver o que eu vou fazer ano que vem. Não, ele já chegava para o presidente da escola de samba, já levava o projeto, o desenho, disse, ó, vamos falar disso aqui esse ano agora, que tal? Aí o presidente ia e aprovava. O processo ele ia elaborando, né? Ia elaborando, chamava os desenhistas, chamava os aderecistas, chamava o ferreiro, chamava o carpinteiro, chamava o escultor, né? E aí iam fechando, eu quero isso, aí o escultor já sabia o que ele tinha que fazer. Eu tenho que desenhar um boneco gigante, então ele já tinha o serviço dele. Vinha um carpinteiro para poder forrar o carro alegórico, já vinha e forrava. Já vinha o ferreiro, Joãozinho, como é que é esse carro? Aí ele desenhava tudinho, aí eu quero esse carro assim. Aí o ferreiro já ia fazer o carro assim. Entendeu? Então cada um tinha um papel dentro da escola. Ele ia só direcionando os trabalhos com as pessoas, ia só desenhando conjuntamente com, nessa época era um desenhista muito bom, quando ele parou de desenhar, que era o Roberto, que desenhava com ele. Então era uma pessoa que já sabia o que ele queria. Quando ele dizia uma coisa, ele já sabia, ele já ia no ponto certo. Tipo de carros alegóricos, de desenhos. Desenhava os carros alegóricos, já fazia os protótipos, que os protótipos são as fantasias das alas.
Ele já desenhava cada fantasia de cada ala, já passava isso para os aderecistas, eles já iam preparando as roupas. E ele especificava as cores também? Os materiais ou não? Especificava pessoalmente. Pessoalmente ele ia lá no Caçula, cansei de levar ele lá no Caçula, que é uma casa que vende bastante produtos de carnaval, a gente ia muito lá e já escolhia já o que ele queria. E até que ano mais ou menos ele fez isso sozinho? Ele fez isso até, deixa eu ver, 98. Ele teve o primeiro AVC em 98? Quase 10 anos depois de 89. Exatamente. Exatamente. Ele fazia isso tudinho. Aí depois ele foi passando as responsabilidades para algumas pessoas. Ele já dizia o que ele queria, as pessoas iam lá e compravam. Né? Ele já não saía mais do barracão, ele já ficava só lá dentro do barracão. Eu falo assim, um quartinho modesto, né? Mas ele já ficava lá, dormia, e eu tinha que estar acordando ele para dar remédio. E era um negócio assim intenso, né? Estou falando para você, eu descansava só quando mesmo, acho que quando acabava o carnaval mesmo, que a gente descansava. Aí ficava um mês descansando, né? Descansando, aí viajava, ia para Natal, vinha para cá para São Luís, ia para Fortaleza, que ele gostava de Fortaleza. Descansava, só descansava. Dormia, ia para restaurante, voltava, ia para algum shopping, comprar alguma coisa. Né? Ele gostava de ir em shopping, principalmente aqui em São Luís ele tinha muito aqui em shopping. Ele gostava de cinema, o João adorava cinema, gostava de ir para o cinema. Então a gente fazia, essas eram as nossas programações. Às vezes aí ele ia para fora, né, do Brasil, né? Eu cheguei a ir com ele, né? Porque na época ele ia muito, mas com outras pessoas. Mas eu cheguei a ir lá na Disney com ele, passamos aí uns 15 dias lá nos divertindo. Mas foi só essa viagem que eu fiz com ele. O restante ele conheceu o mundo inteiro, mas com outras pessoas. Ele conheceu o mundo inteiro? Conheceu o mundo inteiro. O João fez trabalhos para o rei Hassan, na Arábia Saudita. Ele fazia show de carnaval. Fez na França, 3 vezes na França. Nessa época o prefeito de lá era Jacques Chirac, uma pessoa que adorou ele. Teve agora com ele, no ano passado, o Jacques Chirac teve lá na Esplanada dos Mistérios, e lá ele deu uma palavra lá, né, o Jacques Chirac falou alguma coisa lá. E aí ele estava saindo, quando ele olhou o João, ele voltou e falou com o João. Ele falou, em outras palavras, que ele nunca esqueceu aqueles 3 bailes que ele fez para o João, que o João fez para ele lá na França. Não tava, o João me passou essas informações, mas infelizmente eu não pude participar desse momento, que para mim é assim, maravilhoso. Quando ele estava no Rio, né, problemas financeiros, o que acontece? Ele foi para o Sara, saiu daqui de um hospital particular que era super caro, e o dinheiro já tinha acabado nesse momento. E aí o diretor do hospital falou com o pessoal do Sara Kubitschek, e aí mandou a gente para o Sara. Foi que a gente foi para o Sara Kubitschek lá em Brasília. E lá eu esqueci agora o nome do proprietário do Sara, é o Dr. Carlos, eu esqueci o nome dele agora, uma pessoa que nos recebeu lá, entendeu? Com a doutora Lucinha, que era administradora de lá do Sara Kubitschek de Brasília. Nos recebeu lá e nós ficamos lá sendo atendidos por muito tempo, lá nesses 4, 5 anos. O João só fazia exames lá, ficou internado lá também, algumas vezes, sem ninguém saber, incógnito, entendeu? Então, e antes do Ricardo Marques convidar vocês... A gente estava no Sara. Vocês se hospedavam aonde? Não, nós ficamos no Sara. Ficamos no Sara, só que ele ficou se recuperando, porque ele estava doente. Foi quando ele já estava assim, em recuperação, já estava ficando bom, foi que a gente já vinha voltar para cá, voltar para o Rio, foi que o secretário de Cultura
O Zé Ricardo Marques nos convidou para morar na casa dele. A casa dele era na beira do lago, no Lago Sul, né, no Lago Paranoá. Fomos para a casa dele, ficamos lá uns 4, 5 anos. Os problemas financeiros do João é porque o João deixou as finanças dele na mão de pessoas erradas. Pessoas que não eram dignas de estar cuidando do dinheiro dele. Então, devido à doença, deixou ele fragilizado e quem estava cuidando disso pegou a sua parte e foi embora. Pegou a sua parte não, pegou o dinheiro dele todo e foi embora. Certo. Entendeu? E ele, como uma pessoa que ele nunca ligou para dinheiro, ele sempre ligou para arte, o João nunca ligou para dinheiro nenhum, nunca ligou para dinheiro. É uma das coisas que ele não pode ter certeza do que eu estou falando aqui, o João nunca ligou para dinheiro nenhum. Ele chegava e ele nem andava com dinheiro, ele andava, as pessoas que estavam com ele que andavam com dinheiro, ele só dizia, paga. Nunca ligou para isso. Sempre teve muito dinheiro, só que botou nas mãos das pessoas erradas, né? E nessa época, como eu sempre dizia, ele sempre me falou, poxa, se eu tivesse te conhecido nessa época, talvez hoje a gente estaria muito rico aqui em São Luís do Senhor, João, mas aí Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Você não tem dinheiro, mas você tem uma pessoa hoje que você pode contar. E ele pôde contar hoje comigo até o último momento, né? Porque eu tenho documentos aqui, a atestado de óbito foi no meu nome, a sepultura está no meu nome, né? Enfim, tudo o que eu pude fazer, eu disse para ele, João, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Lá no meio do hospital, ele já morrendo, eu disse para ele, dando o último suspiro, eu disse, o que eu pude fazer, eu estou aqui do outro lado. E era a única pessoa que estava do lado dele lá, quando ele faleceu, lá no hospital. Ninguém estava lá, era só eu. Nem a família dele não esteve lá. Qual foi? O hospital que ele faleceu foi o UDI. Aí me emociono porque é uma situação que é pai, né? O João, eu devo tudo a ele, assim, ele sempre dizia, eu quero te deixar bem. Eu dizia, João, se você estiver bem, eu estou bem. Então, assim, quando ele estava mal, de saúde, eu sempre ficava do lado dele. Eu me lembro que lá no sábado eu fiquei 3, 4 meses confinado lá com ele. Aqui na UDI agora, eu fiquei 2 meses confinado com ele. E ele não gostava de eu deixar ninguém com ele. Ele tinha uma confiança tão enorme comigo que ele não gostava de eu deixar ninguém com ele. Era só eu que ele gostava de eu ficar com ele. Mais ninguém. Às vezes eu dizia, João, tem que ir ali comprar alguma coisa. Então eu vivi os 13 anos com o João e não me arrependo nem um pingo, porque onde ele estiver, ele sabe que nós vamos se encontrar, vamos dar vários sorrisos, vamos brincar, vamos falar as coisas que a gente sempre conversou. Ele pode ter certeza disso. As grandes paixões do João é uma das coisas que ele gostava muito, era de futebol. Ele adorava futebol, ele me levou várias vezes para o Maracanã, né, e ele era fã do Flamengo. Flamenguista doente, o Joãozinho 30. Era não, não tive esse para ele, eu não estava com ele. Fecharam a instituição do João naquele momento, porque é aquela coisa, o João deixou nas mãos de pessoas erradas. Felizmente o João, naquele período no Rio de Janeiro, ele teve muitas pessoas que se prevaleceram nele, da bondade dele. Por ele ligar só para a arte, para ver o próximo, ele esqueceu da parte dele financeira e deixou nas mãos das pessoas. Eu me lembro que ele me contou que o Dalai Lama deu uma boa quantia lá pro Flor da Manhã, que era o projeto que ele tinha, e deixou na mão de pessoas erradas. As pessoas simplesmente acabaram com o projeto lindo, né? E foi uma das coisas que frustrou muito o João. Que na época ele estava em Paris, foi o que ele me contou, na época ele estava em Paris, quando uma amiga dele ligou, ele descansando lá em Paris, uma amiga dele ligou dizendo que ele tinha usado de criancinhas. Isso aí nunca existiu, nunca existiu. Naquela época foi um escândalo e ele ficou lá em Paris, ele estava vindo para cá já, ele ficou lá em Paris, e foi quando chegou, ele disse, não, eu não quero mexer mais com isso, eu não quero envolver com isso, porque eu deixei na mão de pessoas e as pessoas fizeram o que fizeram. Saiu de... Na verdade, tem um João também, até todas as vezes esses anos que eu passei com ele, ele nunca soube me dizer
da onde saiu esse boato. Ele disse que saiu esse boato e que ele ficou lá, recolhido lá em Paris, e veio depois. Aí foi que a Rata tinha abafado já o caso, foi que ele decidiu sair da instituição Flor da Manhã. Tirou o nome dele de lá. Que deixaram uma dívida enorme nesse instituto, né? Que na verdade, até o ano passado ele queria vender o apartamento dele, não pôde vender o apartamento dele devido a essa dívida enorme lá da União. Você já pensou na possibilidade de acompanhar outra pessoa tão especial quanto o Joãozinho? Não, eu acho que meu dever foi cumprido. Foi com o João e vai ser só com o João mesmo, foi só com o João. Eu acho que eu não teria coragem de trabalhar com outra pessoa para cuidar, senão só o João mesmo. Além de eventos, eu gosto muito de estar desenhando, né? Isso é uma das coisas que eu gosto muito de desenhar. Então, por exemplo, aqui os carnavalescos daqui, quando chega próximo do carnaval, eu vou trabalhar com eles na área de fazer esse bico, né? Que é de desenhos. Então, como eu já conheço o traço do João, o João me passou esse traço dele de desenho, um desenho muito brusco, um desenho que você não entende. Às vezes você olha, mas você não entende o que significa aquele desenho. Então, por exemplo, o João passou esse traço para mim. Então, uma das coisas que eu levo comigo até... o traço do João refinado como é que eu posso explicar para a senhora? A leveza, sabe, como eu estou falando, no efeito do desenho. Eu, infelizmente, eu não tenho nenhum aqui desenho aqui, mas lá na secretaria tem vários desenhos que a gente fez na época que parece que o Biné vai levar amanhã. Aí a senhora vai ver os desenhos lá. O Biné vai levar amanhã. Ah, isso mesmo, o Biné vai levar. E a senhora vai ver lá. É difícil. É uma coisa mais de você... Só você ver mesmo o desenho para você ver que tem uma coisa ali mesmo diferente dos outros, entendeu? É uma coisa muito legal. Quando o João falou sobre ópera de rua, o João saiu daqui do Maranhão, ele foi ser bailarino. Na época, bailarino não podia ser um homem, era uma pessoa, né? Pessoas discriminavam o bailarino naquela época. E o João foi ser bailarino lá no Teatro Municipal. Então, chegando lá, o João percebeu e nessa época o João trabalhava de ajudante do Fernando Pamplona, no Salgueiro, na época. E chegando lá, no Teatro Municipal, o João pôde perceber que o teatro, ele jogou o teatro, juntou o teatro com o carnaval. E ele fez essas duas junções e ele falou a palavra, se chama ópera de rua. O carnaval realmente é uma ópera de rua. É uma ópera que você conta uma história, ela tem um começo e um fim. Você vai vendo ali cada carro alegórico daquele é uma história. Você vê cada ala cada ala é uma história. Então você pode ver que, aí você vai ver uma ópera, né? Você vai ver um teatro, uma ópera, você vai ver que tá dentro, ele juntou, fez a junção dos dois. Então o João sempre dizia, a ópera de rua é um teatro de rua, ele dizia. Durante esse período que eu fiquei com ele, o João, ele teve, quando ele estava no auge, tinha muitos amigos. Mas depois que ele deu aquela recaída, ele teve poucos amigos. E um dos amigos dele que ele se dava muito era o Fernando Pamplona, que é um amigo dele antigo, né? Fernando Pamplona e a esposa dele, a dona Zélia. Então era uma das pessoas que ele tinha muita ligação, ele sempre ligava, falava, perguntava como é que estavam as coisas. O Fernando Pamplona veio algumas vezes aqui em São Luís, visitá-lo. Então posso dizer que é um dos amigos que o João teve, que estava mais em contato com o João, era o Fernando Pamplona. O João, ele foi com 18 anos para o Rio de Janeiro. Ele me contou que chegando lá, o João, ele foi concebido, se você fizer a conta, ele faz ano dia 23 de novembro, né? Então, quem faz ano 23 de novembro
foi concebido, foi, no caso, a mãe dele, como ele diz, deu a pimbada no carnaval, entendeu? Então ele disse que aconteceu, e quando ele estava na barriga da mãe dele, ele dizia que ele tinha lembranças de pessoas, de cores. Isso são histórias que ele me contava muito, que ele tinha lembrança de cores, ele via pessoas, muita gente, e por coincidência o João chegou no Rio de Janeiro num dia de carnaval. Num dia de carnaval no Rio de Janeiro. Então ele disse que aquilo ali foi uma coisa para ele de outro mundo, porque ele tinha aquela coisa de cores, de desenhos, de pessoas, né, de coisas grandes, carros grandes, e ele chegou justamente no dia de carnaval no Rio de Janeiro. Ele disse que nesse dia ele foi lá para Cinelândia, e na época o carnaval era na Cinelândia ali, e ele disse que ele caiu na folia lá, e para ele aquilo ali foi um momento magnífico para ele. Ele decidiu voltar para cá porque ele disse que o dever dele já tinha cumprido, né? E que faltava um desses trabalhos todos que ele fez, faltava um trabalho para ele concluir. Felizmente ele concluiu o trabalho, né? A parte de produção, do projeto, deixou pronto, mas a parte de execução ele não chegou a executar, que foi o projeto dos 400 anos. Ele disse que tinha mais uma coisa para ele fazer na vida dele, fazer um grande evento em São Luís. E ele veio justamente para cá para fazer esse evento, juntamente com a governadora. Só que ele elaborou o projeto, deixou todo mastigado, como vocês vão ver amanhã, mas felizmente ele não concluiu o projeto, não executou o projeto, que era um sonho dele, que era um sonho da gente, que era um sonho dos artistas daqui, porque o João ele disse, eu não quero ninguém do Rio de Janeiro, eu vou trabalhar com os artistas daqui de São Luís, os artistas que pintam um quadro, os artistas que trabalham com escultura, os artistas que trabalham com aquela palha, com o bambu. Então ele disse que queria trabalhar com pessoas daqui de São Luís, pessoas no anonimato, que ninguém conhece e que tem uma arte linda, como por exemplo, chegou um rapaz lá na Secretaria de Cultura mostrando um trabalho muito lindo, feito de palha, de palha de coqueiro. Fez vários chapéus, fez uns costeiros feitos de palha, e o João adorou aquilo, achou aquilo ali legal para o tipo de trabalho que ele estava querendo fazer, realizar, que se chamava Cortejo e Celebração. Não era uma escola de samba, mas era um cortejo com vários carros alegóricos, e que no final da história terminava no carnaval. Era a vinda de Daniel de Latouche, né, os franceses, invadindo São Luís, e aí ele ia contando história, e terminava no carnaval. Então ia ter, nesse projeto ia ter 8 carros alegóricos. Porque a governadora, nós estamos aguardando até agora a resposta da governadora, mas só que o evento já é para agora. Então não dá tempo de fazer isso agora. Se ela tiver agora em janeiro, teria como fazer, mas agora não tem condições. A não ser que ela faça alguma coisa, né? Mas faça alguma coisa menor. É isso que nós esperamos. Eu, os artistas daqui de São Luís, que estão loucos para trabalhar, estão loucos para executar o projeto. O João conversou com bailarinos, né? Nós tínhamos uma equipe fabulosa de carnavalescos, já tinha de ferreiros, de aderecistas, de escultores, artistas que o João pensava que não tinha aqui. Por exemplo, escultores de isopor, que é difícil você ver a pessoa. Chegou um rapaz lá, esculpiu um cavalo desse tamanho aqui assim, um cavalo lindo, que o João, na verdade, deu de presente para a governadora. Eu até falei para ele, Joãozinho, deixa esse cavalo com a gente, para deixar, para você se lembrar do projeto. Ele disse, não vou dar presente para a governadora. E embrulhou e entregou para ela de presente. Os artistas se procuraram ele, por quê?
porque ele, quando ele começou a fazer esse projeto, começou a badalação. Ah, Joãozinho 30 daqui, fazendo um projeto dos 400 anos. Aí foram vários artistas mostrar o trabalho deles, porque mesmo ele já tem o João como um ídolo, né? Uma pessoa que saiu daqui de São Luís no anonimato e virou um grande carnavalesco. Então eles tinham aquele espelho do João, então eles queriam trabalhar com o João, todo mundo queria trabalhar com o João. Então tinha dia que a gente ficavam 50, 40 pessoas na Secretaria de Cultura numa sala gigantesca trabalhando e pessoas querendo trabalhar, querendo entrar no projeto também. Era um trabalho, cada um fazia uma parte, porque o João começou fazendo assim. Ele falou que não tinha como pagar ninguém agora. E a gente ia elaborar o projeto, que é o que a gente fez, elaborar o projeto, chamamos desenhistas, escultores, ferreiros, fizemos tudo, tanto a parte de gráfico, como a parte de escultura, a parte de desenhos, tudo o João fez. Não, era um desenho e chamava o escultor. Escultor um, desenho o outro, desenhista outro. Então o desenhista vinha desenhar, o escultor vinha e esculpia. Ah, chegaram a esculpir? Chegaram, o escultor está falando, vai falar, esculpiram um cavalo gigantesco que deram para a governadora, que era um cavalo, eram 3 cavalos que vinham abrir alas do projeto, que vocês vão ver amanhã, na verdade. Então, mas não estou entendendo, não ia ter o evento antes dele morrer, ou não? Não, o evento ia ter se ele estivesse vivo. Então, não teve porque ele morreu. Então, mas ele deu o cavalo antes de morrer. Antes de morrer. Então, como é que ele deu o cavalo se o cavalo ia ser usado? Não, mas esse cavalo era desse tamanho, era só uma miniatura do que ele ia fazer no projeto. Fizeram na verdade, várias miniaturas ou não? Fizeram só 2, deram para ela. Um de um chafariz bonito e outro de um cavalo. Aí deram para a governadora. Mas era só miniaturas mesmo, só para, entendeu? Nesse período ele voltava do hospital? Como é que ele conseguia? Ele ficou um período, quando ele chegou aqui ficou bom, mas depois ele adoeceu. Aí ficou 2 meses, a gente ficou preocupado com o projeto. Mas ele se recuperou e nós começamos a cair dentro do projeto de novo. Aí foi que ele passou 2 meses e deu outra recaída. Aí ficou 3 dias no hospital. Aí voltou, porque a cânula dele tinha obstruído. Então nós tiramos a cânula e ele estava fazendo só o curativo, ele estava falando sem a cânula. Mas aí nós estivemos em Brasília, ano passado, na casa da doutora Maria Helena, para resolver alguns assuntos particulares. Quem que é, Maria Helena? Maria Helena, uma advogada nossa. A gente foi resolver umas coisas lá com ela. E quando voltamos, foi que ele adoeceu. Adoeceu, ficou 10 dias no hospital e partiu. Não aguentou. Essa pneumonia que ele pegou agora dessa vez foi muito forte.